Pelé, o rei do futebol, que também é o rei da Copa do Mundo, nos deixou nessa quinta-feira, dia 29 de dezembro. E como o foco do nosso canal é o futebol de seleções, se torna impossível falar desse assunto sem destacar o nome daquele jogador que mais levantou taça de campeão do mundo. Mas antes disso, já te peço, deixa aquele like esperto aí. E também já te convido, você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no nosso canal e ative o sino das notificações. Bora! Edson Arantes do Nascimento, o nosso Pelé, disputou a primeira Copa do Mundo com apenas 17 aninhos. Isso foi em 1958, na edição disputada na Suécia. E talvez pela sua pouca experiência, o técnico Vicente Fiola deixou o garotinho no banco. Assim, ele só foi estrear na terceira e última partida da fase de grupos contra a União Soviética. E o Brasil venceu por 2-0, com 2 gols do Vavá e ficou com a primeira colocação. Em campo, ao lado de Pelé, estava o Garrincha, o camisa 11. Então a seleção brasileira foi para as quartas de final enfrentar o país de Gales. E aí que tudo começa. Vitória por 1-0 com gol do nosso camisa 10 e por causa desse gol, Pelé até hoje é o jogador mais jovem a balançar as redes em uma partida de Copa do Mundo, mas isso ainda era muito pouco para ele. Na semifinal todos ficaram perplexos com aquele garoto com tamanho e potencial. Pela frente, a forte França, que estava atropelando todo mundo. Naquela altura os Blues já tinham marcado os incríveis 15 gols em apenas 5 partidas, pode acreditar. Golearam, por exemplo, o Paraguai por 7-3 e a Irlanda do Norte nas quartas de final por 4-0. E o maior responsável por esses gols se chamava Just Fontaine. O cara é dono de uma façanha até hoje. Ele marcou ao todo 13 gols nessa edição, algo que ninguém conseguiu repetir. Mas o Brasil não quis saber e atropelou os franceses com uma goleada de 5-2. Com 3 gols do Pelé, tiramos onda com os franceses. Mas ainda faltava a consagração dessa seleção, que seria trazer pela primeira vez a taça de campeão do mundo para o nosso país. Na grande final, a dona da casa Suécia. E se ainda tinha gente com dúvidas do potencial do cara, agora já não tinha mais. E o mundo inteiro passava a conhecer esse tal garoto chamado Pelé. O Brasil repetiu o placar da semifinal e goleou os suecos por 5-2, com gols do Zagallo, 2 do Vavá e 2 do Pelé, sendo um deles memorável. Depois do primeiro título mundial, ele ainda conquistaria muitos campeonatos importantes para o Santos, até chegar o ano de 1962 e defender a amarelinha no Chile. Na estreia, ele junto com o Zagallo fizeram os gols da vitória em cima do México. Na segunda rodada, ninguém marcou e a partida contra a Tchecoslováquia terminou 0-0. E na terceira, ele não entrou em campo. Na verdade, ele não entrou mais em nenhuma partida porque sofreu uma lesão e assistiu o bicampeonato do Brasil do camarote. Mesmo assim, fez parte da equipe. Depois disso, o camisa 10 da seleção entrou em campo pelo Santos e conquistou 2 campeonatos mundiais, um no mesmo ano, em 62, e o outro no ano seguinte, em 63. Em 1966, a Copa do Mundo foi realizada na Inglaterra. E naquela altura, Pelé já era um ícone do futebol mundial, respeitado por todos, inclusive pelos ingleses, que é exemplo de nós brasileiros, são fanáticos por futebol. Só que ele não foi capaz de ajudar a seleção em uma das piores campanhas do Brasil na história das Copas, sendo eliminado ainda na fase de grupos. É bem verdade que Pelé apanhou muito e acabou não suportando a dor. Depois disso, alguns achavam que o rei do futebol já não faria mais diferença no maior torneio do futebol, 4 anos depois. Mas ainda bem que esses poucos estavam enganados. Em 1970, no México, a maior seleção de futebol de todos os tempos tinha Pelé vestindo a 10. E como um maestro, e claro, com a ajuda dos companheiros que também eram gênios, conduziu o Brasil no tricampeonato mundial. Na estreia, uma goleada por 4-1 em cima da Tchecoslováquia, e ele deixou um golzinho. Na segunda partida, e talvez a mais difícil dessa campanha, ele participou do lance do gol de Jairzinho e deu a vitória contra a Inglaterra. Na terceira partida da fase de grupos, um 3-2 na Romênia, e ele deixou mais 2, sendo um de falta. O Brasil foi para as quartas de final encarar o Peru, que era treinado por Didi, companheiro de Pelé no título de 58. E em outro jogo muito difícil, ele conduziu a seleção na vitória por 4-2, embora não tenha marcado. Na semifinal, pela frente, o Uruguai. Pelé, ainda novo, acompanhou aquela virada dos uruguaios na final da Copa de 50 do Maracanã, que deixou ele bem traumatizado. Aliás, ele e muitos brasileiros. Agora era a hora da vingança, e ele não decepcionou. Jogou demais, fez jogadas geniais e ajudou mais uma vez a seleção na vitória por 3-1. E na grande final contra a Itália, o ápice de um rei e de uma geração também.
As duas seleções eram bicampeões mundiais àquela altura, e quem vencesse ficaria com a taça Jules Rimet em definitivo. E ele foi lá e fez o primeiro gol de cabeça, subindo mais alto que os defensores italianos. E o restante da partida foi um show de bola. No segundo tempo, o Brasil foi empilhando um gol atrás do outro, e um deles inclusive com um passe genial do Pelé para o Carlos Alberto Torres. E aquela final terminou 4-1 e com a coroação de um verdadeiro rei do futebol e rei da Copa do Mundo. I'm talking